Graças a Deus. Vamos continuar então. Estamos estudando a respeito da igreja de Esmirna, né? Estamos aprendendo a respeito desta igreja e como que o espírito de conselho, ou seja, como que a ação do Espírito Santo vai estar sobre esta igreja ajudando-a. Assim como o Espírito Santo está sobre a nossa vida, nos ajudando, também nos direcionando para que possamos vencer, né? Então, esta igreja é uma igreja que representa a fase da igreja perseguida. Então, o texto ele diz aqui no versículo 10: não tenhas medo do que você está prestes a sofrer. Não tenhas medo do que você está prestes a sofrer. Ou seja, aqui o Espírito do Senhor está confortando esta igreja, dizendo para ela: não tenha medo. Como eu já disse anteriormente, não há cristãos em Esmirna, né? Não há pessoas lá, crentes da cidade de Esmirna, apenas igrejas internacionais. Realmente a perseguição lá foi tão grande, que foi espalhado os crentes daquela cidade e mortos. Mas Jesus dizia: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Esse não tenha medo, nós sabemos que, dependendo de algumas traduções da Bíblia, está escrito mais ou menos 366 vezes a palavra não temas, não tenha medo, não fique com medo. E a maioria delas nós vemos que os apóstolos, os anjos, os discípulos e o próprio Senhor Jesus dizia: não tenha medo. Então a palavra para o nosso coração é o seguinte: não tenha medo quando alguém ridicularizar você. Não tenha medo quando você precisar sair do seu trabalho por causa de Cristo. Não tenha medo quando você for abandonado talvez por pessoas que você ama por causa de Jesus. Não tenha medo. Se esse tempo ainda não chegou, está prestes a chegar, onde mulheres abandonam os seus lares por causa de Jesus, porque o seu marido é cristão e de repente ela vai embora, não quer ter um marido cristão, e vice-versa, o marido vai embora, não quer ter uma mulher cristã. Então a palavra de Deus diz: não tenha medo, não tenha medo. Fala para os filhos que vão sofrer talvez perseguição dos seus pais. Hoje no Brasil não vemos desta forma tão assídua, porque hoje até é moda ser evangélico, é moda ser crente, está na alta, né? Ser evangélico, ir para a igreja, as igrejas modernas, está na moda. Mas sabemos que chegará um tempo em que não estará na moda mais ser crente, não. Pelo contrário, serão muitos perseguidos, como é na China, como é nos países árabes, nos países muçulmanos. Assim também será no nosso país e em vários lugares. Mas no momento, o que você precisa ter no seu coração? Essa palavra de Jesus: não tenha medo. Não tenha medo. Porque muitas pessoas, elas não se entregam para Jesus porque elas têm medo da vida que elas vão levar, da vida que elas vão ter que abrir mão, da vida que elas vão deixar de ter. E a palavra é: não tenha medo. E o texto diz: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão a perseguição durante 10 dias. Então, aqui a Bíblia diz que, aqui o Senhor Jesus diz que a perseguição não será para sempre. A perseguição será 10 dias. 10 dias significa um período de tempo, e um período curto de tempo, pouco tempo. 10 dias. Quando você vai na Bíblia para você poder entender o significado dos 10 dias, nós começamos a compreender que 10 dias é um prazo pequeno, é um prazo suportável. Então nós temos, quando o funcionário de Abraão foi buscar a esposa para Isaac, a Rebeca, e o funcionário de Abraão disse assim, o servo de Abraão: olha, vamos embora então, vamos embora. Disse para Rebeca: se você quiser ir comigo, se você quer se casar então com Isaac, vamos embora.
Então a Bíblia diz que os pais dela, os irmãos dela, disse assim: fique aqui por 10 dias, apenas para que nós possamos ficar juntos. 10 dias só, é um pouco de tempo. Assim como também Daniel pediu para os funcionários do rei: olha, deixa a gente comer os legumes, as comidas permitidas por 10 dias, e você verá que nós estaremos melhores. Por quê? Porque quando eles estavam na Babilônia, os funcionários do rei exigiam que eles comessem comida forte, carne, algumas carnes que eram proibidas na lei de Moisés. Então eles disseram assim: nos dá 10 dias. E a Bíblia diz que em 10 dias eles estavam mais fortes, aparentemente mais saudáveis do que aqueles que comeram outros tipos de comida. 10 dias é um período pequeno. Isso significa que a provação, a tribulação que vem sobre a nossa vida, ela tem um período pequeno para passar. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, a tribulação de Jó, eu estou vivendo a tribulação de Jó. Mas os teólogos, eles concordam entre si e dizem que a tribulação de Jó foram 6 meses. Agora, existem crentes que estão sempre na tribulação, anos na tribulação, mas a tribulação de Jó foi 6 meses apenas. Então, o que nós aprendemos quando Jesus fala assim: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Prová-los o quê? Provar a nossa fé. Veja bem, não é Deus que vai lançar o diabo, vai lançar nós na prisão. Não é. Mas é o diabo que iria nos lançar à prisão. Ou seja, toda a guerra que vem para nos aprisionar, para nos afastar, para nos destruir, não vem de Deus, vem do mal. Só que ele tem um tempo para isso. A tribulação tem um tempo para ser passada, tem um tempo para viver, e este tempo são 10 dias. Ou seja, não significa literalmente que será 10 dias os nossos problemas. No caso de Esmirna ali foram 10 dias, mas não significa que para nós será 10 dias, mas também significa que será por um período pequeno de tempo. Então o texto ainda diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui fala novamente a respeito de sermos vencedores, porque a coroa só ganha quem é vencedor, certo? Aqui é algo normal para que a igreja pudesse entender, simples, para que a igreja pudesse compreender, porque a igreja de Esmirna sofria uma influência muito grande da cultura grega. E nós sabemos que na história os Jogos Olímpicos, muitos deles, vieram dessa época, da Grécia. E havia a competição e havia também a premiação da vitória. E a premiação da vitória destes jogos eram os jogadores então ganharem, os atletas então ganharem uma coroa, né? Uma coroa igual aquelas que nós vemos, não de reis, de príncipes, mas aquelas que nós vemos nas imagens, né? De Roma, da Grécia, aonde tem aqui tipo uma folhagem aqui na cabeça daquelas esculturas. Então aquela era a coroa. Então a coroa aqui, ela simboliza a recompensa, ela simboliza a marca de alguém que venceu. Então nós podemos perceber que Esmirna tinha uma promessa. Ela não tinha elogios, ela não tinha crítica, mas ela tinha uma promessa. E a promessa é: seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. O que é ser fiel até a morte? É estar com Cristo até a morte. Não abandoná-lo, não virar as costas para ele, não rejeitá-lo, não, mas estar na presença dele. Isto é ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Esteja com o seu coração convicto em ser fiel. Ser fiel não significa que você não vai errar, que você não vai pecar. Ser fiel significa que você não vai abandonar a sua fé, que você não vai deixar a sua fé. Então seja fiel, seja firme na sua igreja, seja firme no propósito que você está, porque existe uma recompensa. E o texto diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Então, se Jesus está falando e a carta é para o pastor, por que a igreja precisava ouvir o Espírito? Por que ela precisava compreender desse Espírito? Por quê? Porque apenas o Espírito Santo é que nos faz compreender as coisas espirituais. Porque nós, que somos espirituais, compreendemos as coisas espirituais pelo Espírito que habita em nós. Agora, aquele que não possui o Espírito, mesmo que você ensine, ele não tem a revelação de Deus para que ele possa compreender. Então o texto fala, em todas as cartas o Senhor Jesus fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ora, todos que estão ouvindo, têm ouvidos, pode ouvir, a não ser aqueles que são surdos. Mas ele fala justamente ao Espírito, porque o Espírito fala, o Espírito de Deus, ele fala ao Espírito do homem. E apenas o Espírito do homem, que possui o Espírito de Deus, é capaz de compreender. Então, é como se você, por exemplo, entendesse da seguinte forma. Imagine que você tem um rádio na sua casa, AM, FM, e pega diversas, antigamente tinha uns rádios que pegavam até na Argentina, pegavam no Paraguai. Daqui no Brasil você ouvia rádios lá do Paraguai, lá da Argentina, né? Que são ondas diferenciadas. Então, se você pegar, por exemplo, um rádio que possui ondas, mas talvez você vá lá e pegue também um celular. O método de comunicação entre os rádios e o método de comunicação entre o celular e os computadores é a mesma coisa? Não, não é. Não é a mesma coisa. O celular, ele usa um sinal. O rádio, ele usa outro sinal. Através do celular, você consegue ver em tempo real, você consegue jogar em tempo real, você consegue falar com uma pessoa em tempo real, olhando para ele. Ou seja, é uma tecnologia totalmente diferente. Assim mesmo é aquele que tem o Espírito Santo para entender as coisas de Deus. Então suponhamos que o homem é como um rádio. Porém, quando o homem recebe o Espírito Santo, ele se torna como um celular. O rádio não pode compreender as coisas do celular, não pode receber as mesmas mensagens e nem reproduzir as mesmas coisas. Mas o celular, ele recebe mediante uma tecnologia diferente. Da mesma forma, espiritualmente falando, quando você tem o Espírito Santo, você recebe do próprio Deus aquilo que ele quer falar com você. E o texto continua falando assim, deixa eu ver aqui quanto tempo foi. E o texto continua falando assim: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então olha que o texto fala sobre a segunda morte. Mas pastor, o que é a segunda morte? O que é a segunda morte? A segunda morte, na Bíblia Sagrada, que nós temos a revelação segundo o Espírito Santo, é quando nos últimos tempos todo o mal, o inferno e as pessoas que decidiram rejeitar a Cristo serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Porque a primeira morte é esta, a morte natural, onde a nossa alma descola do nosso corpo, o nosso espírito descola do nosso corpo, e então a nossa alma vai para Deus. Nosso espírito vai para Deus que o deu, e o nosso corpo vai para a terra, que pertence à terra. Porém, nós sabemos que, pela revelação da palavra de Deus, é que existe a segunda morte. E a segunda morte é quando todo o mal, a morte, os demônios, o próprio Satanás, os anjos caídos e aqueles que decidiram seguir o diabo e não crer em Cristo serão lançados nesse lago de fogo. É claro que, dentro de uma simbologia, esse lago de fogo não é o inferno, porque a Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo. Ou seja, não existirá mais o inferno. Então imagina que é a lixeira, né? É a lixeira do seu computador. E aí a segunda morte é quando você vai lá e esvazia a lixeira. Acaba.
Nesse lugar, Deus se ausentará. Ele não estará presente, porque ele está presente em todo lugar, inclusive no inferno. Mas neste tempo, Deus abandonará essas forças, esses espíritos. Deus abandonará no lago de fogo e ficarão ali para sempre, sem a presença de Deus. Então é um lugar escuro, porque Deus é luz e lá não haverá luz. É um lugar de tormento, porque o Senhor é a calma, o Senhor é a paz e lá não haverá paz. Então, se não existe Deus, se é um lugar que Deus não existe, então o que sobrará neste lugar? Apenas a ausência de Deus, a anarquia. E nós então compreendemos através da palavra de Deus que este será o fim do diabo, será o fim da morte, será o fim do inferno. Esses inimigos serão os últimos a serem vencidos. E a luta do diabo contra nós é o quê? É que ele não pode evitar que isso aconteça com ele. Ele sabe que vai acontecer, mas ele não pode evitar que isso aconteça com ele. E a cada tempo se aproxima mais esta realidade para Satanás. O que ele deseja? Ele deseja nos levar com ele. Ele deseja nos convencer a estar com ele, andar com ele e negar a Cristo. É isso que ele deseja. Porém, a Bíblia diz que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ele não está falando aqui que você vai sofrer a segunda morte. Ele está falando que você não vai sofrer a segunda morte. Muitas vezes nós achamos justamente ao contrário, que o Senhor vai nos castigar e vai nos mandar para o inferno. Não, ele está falando que não vai nos mandar para o lago de fogo. Nós não vamos morrer. O vencedor não vai morrer. E nós somos vencedores, porque Cristo venceu. E a Bíblia diz que não vem sobre nós tentação alguma, senão capazes do que somos suportar, porque Deus é fiel, que juntamente a tentação nos dará também o escape. Ou seja, nós temos como escapar de todo o mal que possa vir sobre a nossa vida. Então você não deve viver como aquela pessoa apreensiva, sabe? Esperando, olha, Jesus vai vir, vai me jogar no inferno, olha, eu vou morrer, eu vou perder a minha alma, eu vou perder minha salvação. Não, não é isso. Não é isso que é para acontecer. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não é isso que é para acontecer. O que é para acontecer é que você não vai sofrer a segunda morte. Por causa de Cristo, que venceu, e você pode vencer, e você também já venceu, porque você é vencedor. Então, nós cremos nisso, vivemos nisso. E esta é a igreja de Esmirna, que precisava do espírito de conselho para que ela pudesse vencer, para que ela pudesse realmente sair do ponto que ela estava de perseguição, suportar a perseguição, porque por pouco tempo ela seria perseguida, mas depois ela seria abençoada. Eu quero trazer uma palavra para a sua vida e dizer que por pouco tempo você será perseguido, por pouco tempo você passará por uma tribulação, você será muito abençoado. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, ricamente, e que Ele possa transbordar do espírito de conselho sobre você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós cremos na Tua palavra, sabemos que o Senhor está conosco. Então, em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre as nossas vidas, trazer a revelação da Tua palavra, nos encher do Teu Espírito Santo. Meu Deus, nós Te glorificamos por tantas bênçãos, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Que possamos compreender que passaremos perseguições aqui, passaremos provações aqui. Nada comparado ainda, meu Deus, à igreja que ficará depois do arrebatamento. Nada comparado. Mas sabemos que aqui, assim como na China e em outros lugares, nós somos perseguidos. Mas em nome do Senhor Jesus, nós vencemos. Porque o Senhor venceu
e o Senhor tem nos feito mais do que vencedores. Ó Espírito Santo, nos aconselha, abre os nossos olhos para que possamos compreender a tua graça, que a palavra que pregamos, que aquilo que falamos, seja a tua graça, meu Deus. Não seja sobre a minha vida apenas isso, mas seja sobre a vida de todas as pessoas. Meu Deus, nos dá graça a cada dia, poder, para que possamos levar a tua palavra com ousadia, para que possamos buscar o teu Espírito, ser cheios do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe você. Se você não deu o seu like, dê o seu like aí. Se você não compartilhou o vídeo, compartilhe o vídeo. E que nós possamos estar juntos na presença de Deus. Amanhã temos mais. Amanhã estamos juntos. Deus abençoe você. Graça e paz.